Nesse canal as minhas histórias com Jesus, as minhas experiências, contar para vocês algo que eu vivi durante esses dias, que foi reler as histórias que eu já vivi com Jesus, inclusive na época da minha adolescência, e o quanto isso foi bom, sabe? O quanto isso despertou um amor ainda maior por Jesus, e eu vou contar aqui para vocês como foi isso. Já contei aqui para vocês em algum vídeo que esse canal foi inspirado nos meus diários com Deus, nas coisas que eu vivo com Ele e que eu realmente anoto cada experiência que eu tenho com Ele. Tem algumas que eu esqueço de anotar, mas acabo lembrando e quando eu lembro eu anoto, porque querendo ou não eu vejo assim que a gente esquece das coisas que Jesus fala pra gente, dos milagres que Ele já fez nas nossas vidas se a gente não anota. Então, acredito até que no último vídeo que eu contei sobre alguns hábitos que eu tenho com Jesus, eu mostrei os meus diários que eu tenho com Deus. E foi esses diários que inspiraram esse canal. E foi, lembro assim, que Jesus que falou, abre um canal no YouTube e começa a falar sobre as nossas histórias juntos. E então, durante esses dias eu estava orando e o Espírito Santo, senti o Espírito Santo falando para que eu relesse todas as histórias em que eu já vivi com Jesus. E eu ainda tô no primeiro diário, porque eu tenho três, e eu tô no primeiro diário ainda, relendo tudo aquilo que Jesus já fez na minha vida, sabe? Das histórias que eu tenho com ele. E foi tão legal isso, porque eu vejo assim que eu nem terminei ainda de ler o primeiro diário, mas o quanto Jesus fala com a gente, sabe? Se a gente está na presença dele de verdade, se a gente o busca com todo o coração, por mais que as circunstâncias não estejam 100% concluídas, quando a gente permanece nesse lugar de buscar ele sentindo, não sentindo, chorando, sorrindo, com dificuldade ou com leveza, o quanto isso é importante, porque é como se a gente fosse juntando conchinhas, sabe? Juntando pedrinhas assim, e quando a gente vê, a gente já tem uma coleção muito grande de algo incrível. É isso. E durante esses dias, coisas acontecendo ao mesmo tempo na minha vida, muitas perguntas que eu estava fazendo para Jesus e perguntas que muitas vezes não tinham respostas. E quando eu fui orar sobre as perguntas, inclusive orar com um dos ministradores da minha igreja, ele falou: vai para a presença. E nesse lugar eu falei, uau, é verdade, a presença de Deus, quando a gente está na presença de Deus e o busca, às vezes orando, às vezes entregando a nossa angústia, sabe, pra Ele, falando assim, Deus, estou muito angustiado, ou eu estou com muitas perguntas, com muitos questionamentos, me ajuda nesse lugar, e passa a olhar pra Ele, sabe, o adorar, independentemente de qualquer coisa, o quanto Ele vai tirando aquele peso, sabe, das nossas vidas. E foi isso que aconteceu durante esses dias. Eu entrei nesse lugar ainda com as minhas questões, ainda querendo algumas respostas. Só que o simples fato de eu entrar na presença e compartilhar com Jesus, eu senti a leveza, sabe? Ele colocando, na verdade, uma leveza na minha vida e tirando aquele peso, da ansiedade, sabe? Que muitas vezes a gente tem por não ter todas as respostas. Às vezes a gente até tá calma no espírito, sabe? Mas a nossa carne realmente ela busca por respostas, ela quer ver sinais, ela quer ver isso. Então, assim, quando a gente foge desse lugar da presença de Deus, que é um lugar leve, que é um lugar de paz, apenas focando nas respostas, nos sinais de Deus, a gente acaba apenas ficando ansioso. E o fato de Jesus ter me convidado para reler as minhas histórias com ele fez com que a ansiedade diminuísse. E por isso que eu falo aqui para vocês desse canal que foi baseado nas minhas histórias com Jesus e o quanto é importante a gente anotar, porque de verdade eu, diante das circunstâncias, havia já esquecido, né? Já havia esquecido tudo aquilo que Jesus tinha feito na minha vida. Parece assim que muitas vezes as preocupações elas acabam nos cegando um pouco dos milagres de Jesus. Mas quando a gente lê a Bíblia em si e as histórias que nós mesmos já passamos com Jesus, eu vejo que é como se Jesus colocasse a gente assim de volta ao lar, sabe? Retornar, falando, olha, vem pra cá, vem pra minha presença, porque
já fiz tanta coisa, já fiz tanta coisa nas histórias da Bíblia, já fiz tanta coisa na sua vida, por que você está querendo tanto assim respostas? Então, muitas vezes a maior resposta que a gente vai ter em Deus é estar na presença dele, apenas contemplar a beleza dele, ainda que as respostas não venham diretamente sobre as nossas vidas. Porque se você tem um relacionamento com Jesus, você sabe o quanto ele fez e em momentos assim tão cruciais, por que ele não faria de novo? Então, hoje eu conto essa experiência aqui para vocês, de eu ter relido algumas histórias que eu vivi com Jesus, para que você também tenha o hábito de anotar. Tem o hábito de passar tempo na presença de Deus, porque às vezes os 10 minutos que a gente passa na presença de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. Deus, ele não busca o tempo que a gente passa com ele, mas ele busca a qualidade daquele tempo. E é isso é o mais importante. Então, separe alguns minutinhos do seu dia e foque na presença de Jesus, porque você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. E anote as coisas que você vive com ele, porque nesse lugar, vamos dizer assim, de você anotar as experiências que você tem com ele, de querer viver mais experiências com ele, é aí que vai aprofundando o seu relacionamento com Jesus. E é isso hoje que eu vim contar para vocês, é bem breve, bem simples, mas é que fez toda a diferença na minha vida e o quão foi legal ler todo e reler todas as histórias que eu já tinha vivido com ele. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até mais.